Então, olá! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 3 conceitos fundamentais da genética, que muitas vezes é vista pelos alunos de ensino médio e muitas vezes até pelo próprio professor como um conteúdo difícil, né? Então hoje a gente vai ver os 3 conceitos fundamentais da genética que, uma vez compreendidos, facilitam muito o entendimento de todos os demais conteúdos da disciplina de genética. Então, o primeiro conceito fundamental é a estrutura, é entender a estrutura da molécula de DNA, que é a molécula carreadora da informação genética. Então, eu sempre falo para os meus alunos que esses 3 conceitos de hoje, que é a estrutura da molécula DNA, o conceito de gene e o processo da meiose, são os 3 principais conceitos que, a gente entendendo bem, a gente consegue entender quase toda a genética, porque eles são base para vários processos que ocorrem na célula e que a gente estuda, né, ao longo do ensino médio e na graduação, né, para quem faz os cursos das áreas biológicas e da saúde. Então, na estrutura da molécula de DNA, o que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer que essa molécula é uma dupla cadeia de nucleotídeos e que ela se mantém unida, né? Essas cadeias se mantêm unidas pelo emparelhamento entre pontos de hidrogênio entre esses nucleotídeos. Então, adenina e timina fazem um par, citosina e guanina outro par. Por ser, né, pontes de hidrogênio, essas ligações são fracas e facilmente separadas. E é isso que acontece no processo de replicação, quando o DNA, né, ele vai ser sintetizado na célula antes do processo de divisão. Então, lembrar dessas propriedades de emparelhamento é fundamental para a gente entender o processo da replicação, entender o processo da divisão celular e em outros conteúdos, como as técnicas de manipulação de DNA, então, como PCR, hibridização, que são várias metodologias utilizadas nos laboratórios e que são baseadas nas propriedades físico-químicas da molécula de DNA. Então, essa molécula, né, ela se separa durante a divisão celular e cada cadeia de nucleotídeos serve de molde para a síntese de uma nova cadeia, gerando 2 moléculas de DNA teoricamente idênticas, né, porque elas são fruto do processo de replicação. Isso garante que a informação genética seja passada para as células filhas. Então, uma célula, ela multiplica o seu DNA no processo de replicação e esse DNA depois será distribuído, né, para as células filhas, fazendo com que a gente tenha 2 novas células com conteúdo genético idêntico à célula mãe. Então, esse processo é o processo regulado, ele faz parte do ciclo de divisão, né, do ciclo celular, no momento da fase S, da intérfase, né? Então, a fase S é a fase de síntese de DNA, ela ocorre na intérfase e é o evento, né, preparatório para que a célula entre em divisão por mitose ou por meiose, como a gente vai ver mais adiante, tá? Então, a replicação vai gerar 2 moléculas de DNA que vão se manter unidas aqui pelo centrômero, gerando, né, aquele famoso cromossoma metafásico, que é esse xizinho que sempre aparece em todos os livros de genética e bioquímica. Então, no decorrer, né, da divisão, essas moléculas de DNA que são idênticas, são frutos do processo de replicação, elas se separam e segregam para as células filhas, fazendo com que a gente tenha as células agora com o mesmo conteúdo genético da célula mãe. Então, dessa forma, a informação genética pode ser passada de uma célula para outra num processo de mitose, como ocorre, por exemplo, na cicatrização, né? Quando a gente faz um corte na pele, as células são estimuladas, então, a entrar em divisão, fazendo com que a gente restaure aquele tecido, gerando novas células por um processo de mitose. É através da mitose também que um embrião cresce, né, e se desenvolve no bebê que futuramente nascerá. Então, mas o que são os genes, então, nessa molécula de DNA?
Então, para a gente entender, né, o que são os genes, eu vou usar aqui uma analogia, tá? Então, a informação genética, ela é um código, né? Ela é uma linguagem química que a célula interpreta para gerar seus produtos. Então, para a gente entender como é que se dá essa linguagem química, eu vou usar uma analogia. Então, aqui a gente tem uma palavra, né, casa, que na língua portuguesa todo mundo entende, né, o que significa essa palavra. Então, essa palavra é um código, um código, né, da nossa linguagem, que a gente usa letras, né, do alfabeto para representar uma ideia, né, para representar um conceito. Eu posso escrever casa também numa outra língua, mas que ainda usa, né, as letras do alfabeto. Por exemplo, house também significa casa, mas em inglês. Mas vejam que eu continuo usando, né, o mesmo símbolo, o mesmo alfabeto. Mas em vez de usar, né, uma linguagem aqui em alfabeto, né, com letras do alfabeto, eu poderia desenhar uma casa e mostrar uma ideia de casa através de um desenho, de uma forma gráfica. Então, ainda assim seria, né, uma mesma ideia. Então, eu posso ter, né, uma ideia escrita aqui numa linguagem, né, de letras do alfabeto e a mesma ideia escrita agora numa linguagem, né, gráfica. Então, a informação genética, ela é como eu falei, é uma linguagem química, que ela vai estar escrita, né, na sequência de nucleotídeos do DNA. Então, aqui eu tenho uma linguagem em ácido nucleico, né, em nucleotídeos. Então, essa molécula de DNA é uma molécula dupla fita, né, com emparelhamento entre as bases. E essa molécula de DNA, ela contém, né, sequências que vão ser usadas como molde para a síntese de uma outra molécula, chamada RNA. Uma célula é capaz de produzir diferentes tipos de RNAs. Então, mas veja que essa linguagem continua sendo em nucleotídeos. Mas agora eu tenho um pouco de diferença, né? Algumas diferenças. É uma cadeia simples, não dupla, e no lugar aqui da base timina, eu tenho a uracila. Mas ainda assim eu tenho uma informação escrita em ácido nucleico. Esses RNAs exercem várias funções numa célula, né? E alguns desses RNAs são RNAs mensageiros, ou seja, eles vão servir de molde para a síntese de peptídeos. Veja que agora a informação, ela mudou, né, de símbolo, não é mais o nucleotídeo. Agora eu tenho uma informação escrita em aminoácidos. Esses aminoácidos unidos vão formar os peptídeos e os peptídeos vão formar as proteínas. Então aqui eu mudei a linguagem, né, de ácido nucleico para uma linguagem agora em peptídeos e proteínas. Então o DNA serve então como um molde, né, como um código para a síntese de RNAs na célula, vários tipos de RNAs transportadores, ribossômicos, os mensageiros. Existem mais de 40 tipos de RNAs descritos na natureza, que são produzidos a partir do DNA. E esses RNAs, quando mensageiros, eles vão servir de molde para a síntese, né, dos peptídeos. Então, quando o DNA é usado como molde para a síntese de RNAs, eu tenho um processo de transcrição dessa informação genética. E quando os RNAs mensageiros são traduzidos em peptídeos, né, então eu tenho um processo de tradução ou síntese de proteínas. Então, os genes são os segmentos no DNA que servem de molde para a síntese de RNAs, né? Esses RNAs exercerão diferentes funções na célula, né, incluindo servirem de molde para a síntese dos peptídeos. Então, agora eu tenho uma linguagem de ácido nucleico, né, refletida aqui numa linguagem agora de peptídeos, né, de proteínas. E o genoma, o que é o genoma? O genoma vai ser o conjunto de toda essa informação genética de um ser vivo, né, de uma célula. Então, como exemplo, né, no genoma humano, nós temos 23 pares, né, numa célula humana, nós temos 23 pares de cromossomos.
Então, cada par, ele tem uma origem, né, paterna e materna, através da união dos gametas. Então, quando o espermatozoide, né, fecunda o óvulo, ele traz 23 cromossomas que se unem aos cromossomas do óvulo, formando então um zigoto com 46 cromossomas. Então, o nosso genoma humano, ele é representado em 24 moléculas de DNA. Quais são essas 24 moléculas, né? São 22 cromossomas chamados autossomas, que estão presentes, né, tanto em homens quanto em mulheres, e o par de cromossomos sexuais, o X e o Y, que diferem entre homens e mulheres. As mulheres possuem 2 cromossomas X e os homens possuem um cromossoma X e um cromossoma Y. Então, nesses 24 moléculas, né, 22 autossomos, mais o X e mais o Y, nós temos cerca de 24 mil genes, que somam mais de 3 bilhões de nucleotídeos, né, de pares de base. Então, cada molécula de DNA contém centenas, milhares de genes, dependendo do tamanho dessa molécula. Então, veja que o cromossoma 1 é o maior cromossoma humano, né, e o cromossoma 22 e o Y, por exemplo, são os cromossomas menores, né? Então, o número de genes em cada cromossoma vai ser diferente em função do seu tamanho. Então, a gente vai ter, né, milhares de genes presentes numa molécula de DNA. Então, quando ocorre a fecundação, nós recebemos, né, uma molécula do cromossoma 1 do pai e uma molécula do cromossoma 1 da mãe, né, e formando pares. Então, o nosso genoma, né, é formado por esses 24 cromossomas encontrados aos pares. Então, nossa espécie ela é diploide, porque nós temos 2 conjuntos cromossômicos, né, herdados um do pai e o outro da mãe. Algumas espécies podem ser haploides, ou seja, ter apenas um conjunto cromossômico. Outras espécies são poliploides, têm mais de 2, pode ser 3 conjuntos, 4 conjuntos. Existem diferenças, né, com relação à ploidia nas diferentes espécies, né, que habitam a Terra. Então, o que são os alelos agora de um gene, né? Então, os alelos são formas variantes do gene que vão surgir pelos processos de mutação. Então, o DNA, como qualquer outra molécula, está sujeito a reagir com agentes químicos e físicos que podem gerar danos, né, na estrutura química. E uma vez, né, com danos na estrutura química, esses danos podem interferir no processo de replicação. Então, fazendo com que a gente tenha agora, né, substituição, aqui nesse exemplo, né, a substituição de um par originalmente GC para um par TA. Lembrando que a replicação é semi-conservativa, ou seja, cada fita de DNA, né, mãe vai servir de molde para, né, síntese da nova cadeia de DNA. Então, se eu tenho um dano no DNA, e esse DNA não é reparado e ocorre a replicação, eu posso ter um erro, né, de inserção de nucleotídeos, como aqui a adenina inserida, né, frente a uma guanina. Esse par aqui é um par errado, né, quimicamente no DNA. E se novamente não houver o reparo, né, a correção desse dano, essa adenina agora, na replicação semiconservativa, ela vai servir de molde para inserção de uma timina. Isso agora é quimicamente normal, eu não tenho mais nenhuma alteração química aqui. E isso vai ser perpetuado através dos ciclos de mitose e meiose, né, para as células descendentes. Então, isso introduz variações no genoma, né, que são mudanças nessa sequência nucleotídica. Nesse exemplo, nós estamos vendo, né, um exemplo de troca, mas ocorrem mecanismos de mutagênese que levam à inserção ou à deleção, perda, né, de nucleotídeos. E essas variações ocorrem no genoma de forma aleatória, né, gerando então formas variantes de um determinado gene. Então, nesse nosso exemplo, que a gente, né, recebe um cromossoma da mãe, um cromossoma do pai com vários genes, vejam que aqui eu tenho no gene 2, eu tenho uma diferença, uma troca de nucleotídeos, que é o suficiente então para gerar um novo alelo, né? Então, os alelos são as formas variantes de um gene
que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Ou seja, o exemplo, né, o cromossoma 1 recebido do pai, o cromossoma 1 recebido da mãe, e esse gene 2 ele tem uma diferença. Então, essas diferenças, né, formam os alelos, né, que surgem então por mutação. Então, nesse exemplo, né, a pessoa, né, o indivíduo que recebeu esses 2 cromossomas, ele seria então um heterozigoto para esse gene A, né? E eu vou chamar de Azão, né, um gene dominante, e Azinho, um gene recessivo. Então, qual é o impacto, né, e o que seriam esses dominantes e recessivos no genoma, né? Então, lembrando, né, que os genes, eles vão servir de molde para a síntese de produtos como RNA e proteínas. Então, se eu mudo a ordem, né, de sequências, eu mudo esse produto também. Então, voltando na nossa analogia, né, se eu tenho uma linguagem que casa em alfabeto, eu posso traduzir essa linguagem num desenho que representa uma casa, né? Nesse exemplo, ocorreu aqui uma troca, então, né, o S pelo Z, gerou casa. Tá meio estranho, mas a mensagem ainda pode ser entendida, né? Então, eu posso ter um produto um pouquinho diferente, mas ainda assim eu tenho, né, uma similaridade com o produto original. Mas existem mudanças que podem levar a coisas sem, né, a um produto sem sentido, um produto sem função. Né? Então, uma mutação que pode ser deletéria, ou seja, perder a função, não gerar um produto funcional, né? Que tenha um significado. Então, ao longo, né, de um cromossoma, eu posso ter diferentes alelos. Então, nesse par aqui, eu tenho alelos iguais para esse gene A, alelos com uma diferença para o gene B, né? E alelos aqui, Dzinho, que seriam, né, um homozigoto recessivo. Então, o que seria o dominante e o recessivo? Então, toda vez que eu pensar em dominante e recessivo, eu tenho que pensar em qual produto esse gene produz, né? Qual é a função dessa proteína, dessa enzima? Ela é uma, né, é uma enzima do metabolismo, ela é uma proteína de estrutura de membrana. Então, o que acontece com essa proteína quando ocorre a troca, a variação, né? Ela ainda é funcional ou ela perde a função? Né? Então, isso vai nos dizer, né, quem é dominante e quem é recessivo. Então, voltando nesse nosso exemplo, né, eu peguei aqui uma rota metabólica. Essa rota metabólica tem alguns produtos, por exemplo, como a melanina, que dá pigmento à pele. Então, pessoas que não produzem melanina, né, têm uma doença chamada albinismo, né? Essa rota metabólica pode seguir esse caminho que vai gerar CO2 e água. Então, veja que aqui no exemplo, né, esse aqui é um exemplo hipotético, eu tenho esse indivíduo que recebeu um cromossoma do pai e um cromossoma da mãe. Ele recebeu 2 alelos iguais azão, que produzem a enzima que converte a fenilalanina em tirosina. Então, nesse caso, eu tenho 100% da atividade enzimática. Nesse outro caso, ele é heterozigoto para o B, ele só produz 50% da atividade, porque o alelo Bzinho codifica um produto que não é funcional. Então, apenas um alelo, né, produz uma enzima funcional, mas que é suficiente para converter a tirosina, né, nesse outro metabólito, permitindo que a melanina seja produzida. Ou seja, ter uma única cópia do gene funcional permite que a rota metabólica seja concluída e então eu não tenho albinismo porque eu vou ter a produção de melanina. Tá? Mas esse outro exemplo, né, que aqui é Dzinho, nenhum dos 2 alelos produz a enzima funcional. Então, nesse caso, esse passo, né, da rota metabólica é interrompido, eu tenho um acúmulo de um substrato aqui que leva ao desenvolvimento de uma doença, que é o captonúria. Então, né, o alelo dominante é aquele que em dose única é capaz de gerar produtos, né, suficiente para que você tenha o fenótipo. Tá? Isso vale para todos os alelos? Não. Né? A gente vai ver em aulas futuras da genética
que existem alelos que são codominantes, né? Os dois produzem produtos igualmente funcionais, embora tenham alguma diferença entre eles. Nós temos dominância incompleta, aonde que ter só um alelo não é suficiente para ter o fenótipo completo. Tá? Isso vai depender de cada par, né, de alelos e de cada tipo de produto que é gerado por esses alelos. Tá? Então, a dominância está associada, né, à presença do fenótipo, por exemplo, ter o pigmento, né, com apenas um alelo, né, funcional presente. Então, essas diferenças ocorrem na população e são responsáveis pelas características que a gente apresenta. Então, por exemplo, né, ter cílios longos é dominante, cílios curtos é recessivo, conseguir dobrar a língua desse jeito é dominante, não conseguir é recessivo, né, o lobo da orelha preso aqui, como o meu, né, ele é recessivo. Cabelos cacheados, dominante, cabelo liso. Então, todas essas variações que ocorrem, né, no genoma são responsáveis pelas mais diferentes características, né, observadas nas populações. E como essa informação genética vai ser então passada para as novas gerações, né? Então, cada organismo tem o seu ciclo de vida, né, e vai gerar então suas células reprodutivas. Então, na espécie humana, né, como eu já falei, nós somos, né, uma espécie diploide. Então, na fecundação dos gametas, ocorre a formação de um zigoto diploide que se multiplica e se desenvolve, né, no indivíduo diploide. Esse indivíduo diploide, na fase adulta, né, nas suas gônadas, né, testículo e ovário, vão produzir os gametas. E esses gametas, pelo processo da meiose, eles carregam apenas metade da informação genética, ou seja, cada gameta vai ter 23 cromossomas, como eu falei anteriormente. Né? Esses gametas, uma vez fecundados, né, geram o zigoto diploide. Mas outras espécies têm ciclos diferentes. Né? Então, por exemplo, alguns fungos, como levedura, são haploides, eles têm apenas uma cópia do genoma. Então, esse organismo haploide gera esporos, esses esporos se multiplicam por mitose, né, eles são haploides, ocorre um breve momento de fecundação e formação de um zigoto diploide, que rapidamente entra em meiose, né, zigótica, gerando novos indivíduos haploides. Né? Esses indivíduos haploides, essas células únicas, vão, né, gerar de novo seus esporos e o ciclo se repete. Algumas algas, por exemplo, algumas plantas, né, multicelulares, elas vão gerar seus esporos. Esses esporos se dividem por mitose. Ocorre a formação dos gametas, a fecundação, um zigoto diploide. Esse zigoto gera um indivíduo multicelular que entra em meiose. Essa meiose gera os esporos que novamente podem entrar em mitose e o ciclo se repete. Então, cada espécie tem, né, suas características de genoma, né, e de reprodução desse genoma. Então, a meiose, né, na espécie humana e outros vertebrados, e, né, plantas e outros organismos também, ela vai gerar então os gametas. Tá? Então, o que é que acontece nessa meiose? Né? O que é importante? Então, esse é o terceiro conceito fundamental da genética. Né? O primeiro é a estrutura do DNA, o segundo é o conceito de genes e alelos, né? E o terceiro, então, é o processo da meiose. Então, aqui nesse nosso exemplo, né, um organismo que é 2N igual a 4, né? Então ele tem 4 pares de cromossomas. Então, na intérfase, na fase S, né, esses cromossomas se multiplicam, né, entram em replicação. Então, aqui as letras representam os genes, os alelos presentes em cada cromossoma. Então, esse indivíduo, né, ele é heterozigoto para os 4 genes. Então, na replicação, essa informação genética, ela é multiplicada. A gente entrou em replicação.
Essa célula vai entrar em prófase 1, né? A meiose ela tem duas fases, a gente tem a meiose 1 e a meiose 2. Então, na meiose 1, né, na prófase 1, os cromossomas se condensam, né, e se emparelham, né, com os homólogos. Então, cada conjunto, né, cada par de cromossomas vai se unir, né, formando então os pares de homólogos, né? Então, esses pares vão ser unidos durante a prófase 1. Na metáfase, esses cromossomas eles vão se alinhar no equador da célula, através, né, dos fusos mitóticos que empurram esses cromossomas, né, para o equador da célula. E essa disposição é completamente aleatória. Então, veja que aqui eu tenho o gene, né, o cromossoma que contém azão, né, junto com Bzinho, Dzão e Czinho. Mas poderia ser de outro jeito, tá? Então, aqui eu já tenho o azão com Bzão. Então, essa disposição dos cromossomas na metáfase, né, 1, ela é completamente aleatória. E isso vai ser a base para as leis mendelianas. Então, o que segrega de forma independente, né, como diz a segunda lei de Mendel, são os cromossomas. Então, esse par azul independe do par verde, do vermelho e assim por diante. Então, todas as combinações aqui poderiam ser possíveis. Então, numa célula pode acontecer de um jeito, noutra célula de outro jeito, gerando várias combinações, né, da distribuição desses genes e cromossomas. Então, na anáfase, os cromossomas homólogos, eles se separam, né? Na telófase, a gente tem, né, a recomposição da célula, né, também por um determinado período de tempo. E depois, uma breve intérfase 2, a gente vai entrar agora na meiose 2, na segunda parte, né, da meiose. Lembrando que os cromossomas continuam duplicados, né? Então, agora na meiose 2, esses cromossomas vão para a metáfase. E na anáfase 2, a gente tem a separação das cromátides irmãs, ou seja, cada molécula agora de DNA vai para uma célula filha. Então, da meiose, a gente vai ter 4 células, né, que são os 4 gametas que podem ser produzidos. Então, veja que nesse exemplo, né, o cromossomo azul com azão está junto com o Bzão, né, rosa. Poderia ser o contrário, né? Poderia ser com Bzinho. Então, todas as combinações aqui entre esses cromossomas seriam possíveis, né? Porque a metáfase, né, esse emparelhamento e essa disposição dos cromossomas é completamente aleatória, né? Então, no final, nós vamos ter 4 gametas haploides que vão poder ser usados, então, na fecundação, né? Então, poderão ser fecundados por qualquer outro gameta. Então, essa meiose, né, esse processo de meiose é a base para as leis de Mendel. Então, lá nos exercícios de genética, quando a gente faz, né, o quadrado de Punnett, por exemplo, nós estamos representando aqui os gametas. Então, na primeira lei de Mendel, o que pode acontecer? Na primeira lei de Mendel, eu estou olhando só para um par, né, de cromossomas, eu não estou olhando para os outros. Então, esse indivíduo, por exemplo, é heterozigoto, né, para o gene A. Então, ele pode formar 2 tipos de gameta. Ou ele forma o gameta com azinho, ou ele vai formar o gameta com azão, né? Então, é isso que a gente analisa, né, na primeira lei de Mendel. Então, se eu tenho 2 indivíduos que são heterozigotos, o que eu posso esperar dessa descendência, né? Então, eu posso esperar que o gameta com azão fecunde outro com azão, que o azinho fecunde com azão, e assim me dá as probabilidades, né, de obtenção de prole. Então, nesse caso, eu vou ter 1/4 da descendência provavelmente azão-azão, 2/4 da descendência, né, metade da descendência heterozigota, e 1/4 da descendência com probabilidade de ser azinho-azinho. Então, esse quadrado, né, nos dá previsão, né, do que esperar do cruzamento entre 2 indivíduos com esse
genótipo, né? Ou seja, com essa característica genética. Então, quando a gente trabalha a segunda lei de Mendel, né, o que a gente está olhando? A gente está olhando para 2 pares, né, de cromossomas ou mais, né? Então, aqui no exemplo, a gente está analisando como esses 2 pares, né, de cromossomas segregam. Então, veja, na metáfase 1, eu tenho essa, né, posição possível, né, azão junto com bezão. Se isso prosseguir na metáfase 1, metáfase 2, anáfase, né, e a formação dos gametas, eu vou ter metade dos gametas azinho, bezinho, metade dos gametas azão, bezão, tá? Mas em outra célula, em outra que entrou também em meiose, eu posso ter essa outra conformação, né? Então, nessa outra opção, né, eu posso ter azão junto com bezinho, formando então esses gametas. Então, quando a gente vai lá para o quadrado de Punnett e faz o cruzamento entre os genótipos, né, desses indivíduos, eu estou fazendo a previsão, né, de quantos indivíduos vão nascer com cada genótipo. Então, aqui eu tenho 16 combinações possíveis, que são todas as combinações desses gametas, né? Então, eu vou ter, né, a probabilidade de 1 em 16 de um indivíduo nascer azão, azão, bezão, bezão. E dessa forma eu posso, né, calcular todas as probabilidades, né, de nascimento, né, nesse cruzamento. Então, por exemplo, o azão poderia ser a orelha presa ou não, né? O par de orelha se vai ser orelha solta ou orelha presa. O bezão pode ser se vai ter sarda ou não. E aqui eu poderia saber que indivíduos vão ter que tipo de orelha e se vão ter sarda ou não vão ter sarda, né? Então, é essa previsão que nos permite, então, calcular o que vai ser esperado, né, de um cruzamento. E é assim que a gente trabalha, então, a segunda lei de Mendel. Por isso, a meiose, entender a meiose é fundamental para a gente entender que tipos de gametas podem ser esperados de em um indivíduo. Mas e o que acontece quando a gente, né, tem genes que estão no mesmo cromossoma? Como eu falei, um cromossoma pode ter milhares de genes. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um cromossoma que tem azão, bezão e cezão juntos no mesmo cromossoma, né? E esse outro, ele vai ter o azinho, o bezinho e o cezinho também juntos. Então, que gametas esse indivíduo forma? Ou ele vai formar o gameta, né, com azão, bezão, cezão, e o gameta azinho, bezinho, cezinho, né? Então, ele vai ter 2 possibilidades de gametas, né? Porque esses genes, eles estão ligados, né? Então, eles não segregam de forma independente. Então, eles não seguem a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, então, está relacionada com a segregação dos cromossomas e não com a segregação dos genes em si. Então, um evento, né, que ocorre na meiose pode mudar esse resultado, né, essa previsão de gametas. Então, como eu falei para vocês, lá na prófase 1 ocorre o emparelhamento dos cromossomas homólogos. Existem várias etapas, né, nessa prófase 1 para que esses cromossomas se emparelhem. Então, durante a prófase 1 pode ocorrer o que a gente chama de recombinação, ou seja, que é a troca de segmentos entre cromossomas homólogos. Então, o resultado, né, dessa troca vai ser a mudança de posição de determinados alelos. Então, aquele indivíduo que tinha esses 3 genes, né, juntos, né, num processo de recombinação, agora eu posso ter uma separação, né, desse conjunto. Então, antes eu tinha aqui azão, bezão e cezão, agora eu vou ter azão, bezão e cezinho. Então, quando isso ocorre, essa molécula de DNA agora, ela vai ser uma molécula recombinante, né? Enquanto essa outra molécula de DNA aqui, que não sofreu recombinação, então ela é chamada de não recombinante. Então, como é que fica então a produção de gametas nesse caso? Então, agora eu tenho os gametas que a gente chama de parentais, porque herdam a mesma conformação presente, né, nos cromossomas paternos, né, e materno.
que é o azão, bezão e cezão. Então, esses gametas parentais, eles vão representar a maior proporção, tá? Visto que a recombinação é um evento raro. Então, se eu tenho 1 milhão de gametas produzidos, né, a grande maioria, né, vai apresentar essa composição parental. Ou vai ser azão, bezão, cezão, ou azinho, bezinho, cezinho. Mas um pequeno número, né, 1000 gametas, né, pode apresentar, né, a forma recombinante, ou seja, essa troca. Então, o evento de recombinação na meiose aumenta, né, as probabilidades, né, de variabilidade genética, porque combina genes, né, que estavam antes separados, né? Então, aqui eu tinha o Czinho, né, junto com Bzinho e Azinho, e agora eu tenho Czinho junto com Bzão e Azão. Então, isso cria um novo arranjo, né, genético. Isso aumenta a variabilidade genética nas populações, tá? Então, dessa forma, os genes ligados não seguem a segunda lei de Mendel, mas são eventos, né, que ainda assim é possível observar a produção de 4 gametas variantes. Então, considerando que no genoma humano, por exemplo, nós temos 23 pares, né, de cromossomas e que a recombinação pode ocorrer em qualquer ponto, né, em qualquer lugar desses cromossomas, então os nossos gametas apresentam uma alta variabilidade. E isso, né, faz com que a gente tenha pessoas que sejam, né, diferentes umas das outras, porque nenhuma pessoa vai ter a mesma composição genética, né, de outro indivíduo. Tá? Então, com isso, né, a gente encerra esse vídeo. Então, aqui, só frisando que a gente deve entender bem estrutura da molécula de DNA, o conceito de genes e alelos, né, e a meiose para entender a formação de gametas e toda a genética mendeliana que é decorrente, né, desses eventos de segregação cromossômica e produção de gametas para a formação, né, da descendência das futuras gerações. Então, eu espero que a gente tenha descomplicado um pouco a genética para vocês. Até a próxima!